Depois do projeto Fênix, chega a hora da gente conversar um pouquinho do projeto Unicórnio, não é mesmo? Hoje vamos trocar uma ideia sobre o livro chamado O Projeto Unicórnio. E aí pessoal, tudo certo? Meu nome é Júlio Arruda e estamos aqui hoje para mais um vídeo no canal e mais um review de um livro. O último que a gente fez aqui no canal foi o review deste livro aqui, não é mesmo? O Projeto Fênix. Foi um livro bem bacana, se você ainda não assistiu, o card está aqui no topo da tela aparecendo para você, mas assim, de maneira rápida. O livro do Projeto Fênix fala do dia a dia de um time de TI pela visão ali de um diretor recém-promovido, né? E tem muita coisa com a qual a gente consegue se identificar, pelo menos eu me identifiquei bastante. E aí, algum tempo depois, né, mais recentemente, o editor lançou um segundo livro, continuação daquele chamado O Projeto Unicórnio. Sim, se você leu o Projeto Fênix, lá dentro do Projeto Fênix é citado em determinado momento a criação do Projeto Unicórnio. E este livro aqui explica em mais detalhes o que é o Projeto Unicórnio e como ele funcionou. E o diferencial desse livro aqui em relação ao outro é que esse aqui tem toda uma visão da área de desenvolvimento. Então, todo ele acontece do ponto de vista de uma pessoa desenvolvedora. E a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, mas antes, desce a tela aqui um pouquinho e clica no botãozinho inscrever-se se você não está inscrito, clica no joinha. E também já deixa o seu comentário aqui se você já leu esse livro ou mesmo o Projeto Fênix. E se você tem alguma outra sugestão de livro que se encaixe para esse nosso âmbito de DevOps aqui, para eu poder ler e vir conversar um pouquinho com vocês também depois, beleza? Bom, como eu disse, o Projeto Unicórnio, ele é uma espécie de continuação, digamos assim, do Projeto Fênix, mas nem tanto, né? Os dois meio que acontecem simultaneamente ali. Só que você não necessariamente precisa ter lido o Projeto Fênix para ler o Projeto Unicórnio, mas eu acho que se você puder, é sim interessante, porque como eu disse, as duas histórias elas meio que estão acontecendo ali em paralelo, se complementam, tem personagens que você vai ver nos dois livros, então se você puder ler o livro do Projeto Fênix antes, dá uma lida nele, se não puder, assiste o meu review aqui no card que eu já comentei com vocês, tá? Mas esse livro, o Projeto Unicórnio, ele é, como eu disse, todo na visão de desenvolvimento, né? Ele começa ali abordando a história de Max. Lembra ali no Projeto Fênix, quando eu comentei que Bill teve um problema logo no primeiro dia com o sistema da folha de pagamento? Quando eles foram analisar o problema, descobriram que um desenvolvedor que no livro no Projeto Fênix chamado Max estava envolvido com uma alteração ali no sistema, de pagamentos lá de cartão de ponto. E esse livro aqui, ele está na perspectiva de Max. E aqui a gente conhece um pouquinho melhor sobre quem é Max. E Max aqui é a abreviação, né, de Maxine. Então a pessoa desenvolvedora retratada nesse livro em foco se chama Maxine, que é a desenvolvedora que a gente vai ver aqui durante esse livro. Por causa desse problema que ela teve ali naquele sistema de gestão de ponto, né, que ela foi... ela serviu de bode expiatório, que a gente consegue descobrir aqui nesse livro, né, para isso. Não foi bem ela que causou o problema, mas ela acaba levando a culpa. E aí, para não demitirem ela, ela é exilada dentro do Projeto Fênix. Que ela não queria ir para lá e ela foi para lá só para ficar escondida por um tempo, depois ia voltar para o projeto dela. E quando ela caiu no Projeto Fênix, ela começou a enxergar uma série de problemas lá dentro. Por exemplo, ela não conseguia fazer o build da aplicação porque ninguém nem sabia como é que aquilo era feito. Ela foi caçar informação de um lado, informação de outro, tinha que abrir chamado para um, abrir chamado para outro. Uma burocracia absurda e o negócio não saía do lugar. Em determinado momento, ela acabou conseguindo esses acessos, mas de maneira, de certa forma, irregular, por um time que se intitulava A Rebelião, que eles viram esses problemas, esses excessos de burocracia, que a empresa não conseguia inovar, não conseguia, os sistemas de TI não conseguiam deslanchar, e eles fizeram ali, começaram a fazer algumas coisas por baixo dos panos para o processo funcionar. Por exemplo, Maxine conseguiu buildar o projeto na máquina dela, do Projeto Fênix ali, com a ajuda de alguns passos por baixo dos panos, acesso a servidores por baixo dos panos, para que ela pudesse ter esses acessos. E aí no decorrer do livro, esse time de rebelião acaba ali ganhando certa força e criando o que se chama de Projeto Unicórnio, que aqui é uma mudança e modernização em todo o processo. Eles criam um projeto interessante, né, para modernizar a empresa, apresentam para os times de aprovação, os times de aprovação rejeitam por achar que era um risco muito grande, eles conseguem outras aprovações para bypassar essas políticas de arquitetura
e aí conseguem colocar o projeto ali para rodar no ar, usando nuvem, usando tecnologias mais novas, e tudo deslancha e muda o mercado ali, muda totalmente o dia a dia dessa empresa, né? Muda, dá uma virada, uma guinada de jogo mesmo, financeiramente, perante os investidores, perante o mercado para essa empresa. Eles conseguem sair de baixo e vão lá para cima, né? Inclusive esse livro aqui no último, ele tem um epílogo no final dele que mostra o que aconteceu um ano depois dessa empresa. Então a gente vê que com a ajuda inclusive do Projeto Unicórnio e todas as mudanças que Maxine e a Rebelião trouxeram, a empresa conseguiu deslanchar muito mais, né? A gente já tinha visto parte disso no Projeto Fênix, que a empresa tinha parado de ver tecnologia como um custo e viu isso como parte do negócio, né? E aqui nesse livro a gente vê isso com muito mais força. A gente consegue ver que a diretoria, os acionistas começaram a ver isso com muito mais força e começaram a dar valor para a empresa, para a parte de tecnologia na empresa, né? Tiveram ali casos de tentativa de boicote, tentativa de minar as iniciativas, mas tudo caiu por terra e a tecnologia conseguiu ali melhorar a empresa e fazer ela lucrar novamente, fazer ela se diferenciar no mercado novamente, lançar novos produtos para os clientes, agradar os clientes e conseguir ali faturar mais. Inclusive eles começaram a aumentar a área de TI, conseguiram criar ali uma espécie de academy, digamos assim, para ter aprendizado dos funcionários. Uma coisa que eu achei bacana aqui nesse livro é que eles colocaram essa Maxine como alguém que está realmente interessada em melhorar a empresa em si, né? Com tecnologia. E ela se dispôs, inclusive, a fazer uma coisa que eu nunca vi ninguém fazendo na nossa área. Eu nunca vi ninguém falar parecido, ninguém que está em empresas que são 2 anos fazer, que é estar do lado de quem operacionaliza o que a gente faz, né? A gente, como pessoa desenvolvedora, a gente cria sistemas, a gente pensa ali em UI, UX, usabilidade, algumas coisas assim, mas no fim das contas não é a gente que usa, né? Então tem um ponto aqui que a Maxine ela vai para uma das filiais mesmo, da loja, do ponto de venda da Parts Unlimited e atua lá dentro, no dia a dia, como uma vendedora, digamos assim. Então ela passa pelas dores. Ela, por exemplo, chega lá e descobre que, apesar de existir um sistema de consulta de peças, eles usam livros gigantes para identificar número de peça, ver se tem estoque ou não. Por exemplo, eles tinham tablets com sistemas para facilitar os vendedores, mas eles não usavam, porque o sistema era muito complexo, era mais rápido fazendo papel. Então, ela, com ela tendo tido essa vivência, ela acabou vendo que o que eles estavam fazendo de um jeito errado, porque eles estavam gastando dinheiro fazendo as coisas, mantendo as coisas no ar, só que não era usável, não era útil. Quem ia usar perdia mais tempo usando do que realmente sendo produtivo, né? Então, se você for ver no decorrer da história, todas essas coisas acabam sendo mudadas em determinado momento. Em determinado momento, os softwares das lojas são melhorados, são feitos aplicativos para esses tablets que são mais úteis e aí realmente acabam melhorando o dia a dia das pessoas ali também e agilizando o tempo com o cliente. É legal ver aqui desse livro aqui. Opa, tava de cabeça para baixo. É legal ver do ponto de vista do Projeto Fênix aqui, porque se aqui você já tinha se identificado com a área, aqui você que é desenvolvedora, vai se identificar muito mais. Eu sei que hoje eu não atuo tanto com desenvolvimento, mas já atuei bastante. Você entende muito do que aconteceu aqui. E assim, igual, as partes burocráticas eu vejo muito isso acontecendo, as dificuldades, os empecilhos, o pessoal tentando minar a iniciativa. Tudo isso que está aqui é muito atual. Apesar que esse livro é recente, eu acho que ele tem 2 anos. Mas é a realidade no final das contas. Se você for comparar ele com o Projeto Fênix, você vai ver que muita coisa mudou. Eles tiveram que incluir coisas que obviamente não tinham antes. Porque o outro livro do Projeto Fênix, ele era mais antigo, né? E hoje em dia a gente tem mais utilização de apps, por exemplo, Uber, Lyft, essas coisas que não existiam naquela época, estão mais vigentes hoje. Então, teve assim, esse tipo de evolução que se você for colocar os dois juntos, você vai falar, tá diferente. Mas a história acontecia ali em tempos iguais, inclusive tem desfechos, que nesse livro tem desfechos para coisas que tinham no Projeto Fênix, como por exemplo o desfecho de que aconteceu com Sarah. Aquela personagem era irritante. Dei graças a Deus que o desfecho foi finalizado nesse livro.
Tava aguardando ansiosamente por esse desfecho. Mas enfim, assim, é um livro muito interessante, muito bacana, que eu gostei. É uma leitura rápida, tá? Num dia, eu acho que você lê. Se você ficar um dia dedicado, você consegue ler ele tranquilamente. Eu li em dois porque eu parei na metade e fui para ler outro dia, fazer outras coisas. E fui ler hoje, terminar de ler. Eu acabei de terminar de ler, inclusive. Mas assim, eu acho que vale muito a pena. Para você aí que está desenvolvendo, está se envolvendo nessa área de DevOps, tem ideias de querer mudar as coisas, precisa ser escutado, digamos assim, leia esse livro. Você vai ter muita coisa, você vai ter muito insight com esse livro aqui. E eu acho que ele é um divisor de águas para muita coisa para você também, tá? Eu acho assim que vale super a pena se você puder ler esse livro. Se você puder ler os dois, eu acho que é o melhor dos mundos, tá? Se você puder ler esses dois livros, é o melhor dos mundos para você. Então, tente ler os dois. Se não puder, esse aqui para você que é pessoa desenvolvedora é ideal, totalmente. Eu gostei bastante, tá? Inclusive, eu queria um adesivo disso aqui. Se alguém achar um adesivo desse aqui em algum lugar, me dá um toque que eu quero. E agora falta pra mim aqui desses três, deste mesmo autor, a leitura desse aqui. Esse aqui é o próximo da lista, Manual DevOps, tá? Mas eu tenho uma pergunta pra você. Você leu o Projeto Unicórnio, o Projeto Fênix? O que você achou? Deixa aqui nos comentários. E como eu disse, se você tem alguma sugestão de algum outro livro, algum outro tema relacionado a DevOps, ou a segurança também, que eu estou começando a ler algumas coisas sobre segurança, deixa aqui nos comentários também como sugestão pra gente conversar um pouco mais. Me segue lá no Instagram e também entre aí no nosso canal do Discord, beleza? Era isso, até a próxima, valeu, falou!